Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo nesta terça-feira, dia 17 de novembro. Que bom estar contigo e levar as informações que são importantes para o seu negócio. Você que nos acompanha em todo o Brasil pelas antenas parabólicas, dentro da digital e também analógica, acompanha também pela NET Claro TV nos canais 190 e 690, acompanha pelo portal sba1.com, é o portal do agronegócio brasileiro, onde estão as notícias, as informações, bons negócios, grandes oportunidades, pelo Facebook também do Canal do Boi, também outras páginas que estão transmitindo aí o Agricultura BR, também a Nel TV no Paraguai, TV por assinatura Nel TV no Paraguai e aqui no Brasil, e a partir deste momento a TV Imaculada Conceição está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para o estado de Mato Grosso do Sul. E eu começo o programa de hoje falando a respeito dos principais insumos para a produção de carne de frango, produção de carne suína e bovina. Eu falo, você sabe muito bem, de farelo de soja e milho. E olha, é muito fácil dizer que os valores, né, e a gente vê aí meus colegas em outras emissoras, as emissoras abertas, em outros veículos de comunicação, falando a respeito do preço da carne, sem explicar muito bem por que as carnes estão com valores em alta. Eles normalmente contam a história que são as exportações e que as exportações fazem com que tenham os valores elevados. Uma meia-verdade, porque o que há de fato é um custo de produção muito elevado, elevadíssimo, um custo de produção que não para de subir para a pecuária brasileira, seja para quem produz frango, suíno ou bovino. Os números que nós vamos mostrar agora, com a contribuição dos números da Scott Consultoria, a carta da Scott Consultoria que nós vamos trazer aqui, mostram uma aceleração de preços muito forte para farelo de soja e milho no Brasil, trazendo uma elevação que você acompanha diariamente, você que é pecuarista, e nós vamos mostrar também como que foi o aumento de preços desses produtos cárneos, tanto suíno, de frango ou bovino. É o que nós vamos mostrar nessa primeira tela, mostrando que entre setembro e outubro houve uma disparada de preços em relação a farelo e milho. E também houve alta para as carnes. Agora acompanhe conosco na tela. Essa tela aqui mostra a diferença do valor que era computado de setembro para outubro. E as altas para milho e soja, e farelo de soja, são realmente muito fortes, de acordo com a carta conjuntura da Scott Consultoria. O milho elevou-se 25,7% entre um mês e outro. Já o farelo de soja, 25,1%. Ganharam um quarto do valor em 30 dias. É isso que está dizendo essa primeira parte ali dessa tela. Aí nós vamos acompanhar o que aconteceu em relação aos valores negociados com frango, arroba de boi e suíno. A remuneração dos pecuaristas, mesmo tendo melhorado, eu acho que essa que é a questão. É óbvio que a remuneração dos pecuaristas melhorou. Mas melhora, só que o seu custo de produção aumenta mais do que essa melhora. Esse é o problema. Veja só, o frango, o frango que é a carne mais consumida no Brasil, 4,9% de alta para o frango. Arroba de boi entre setembro e outubro, 6,9% de alta. Já a quilo da carne suína sobe 17,1%, é o que o Agricultura BR mostra para você, de acordo com a carta conjuntura da Scott Consultoria. Bom, e se você achou a diferença de preços entre os insumos e o valor das carnes alto, agora eu vou mostrar como é que está o acumulado de janeiro até outubro em relação aos mesmos patamares, as mesmas variáveis aqui. Então é farelo de soja, milho comparado a boi, suíno e frango. Olha o número. Vou deixar na tela um pouco e aí o senhor pensa comigo. Aqui é a comparação do que subiu o produto final que o senhor comercializa, o senhor sendo produtor de bovinos, suínos ou de frango, e o que subiu o principal elemento para você fazer terminação desses produtos, que é o frango, o boi e o suíno. Aqui a diferença dessa tela para a outra anterior é que essa pega o acumulado do ano inteiro. Então, neste ano, o milho, a saca de milho subiu 86,9%. O farelo de soja mais do que dobrou de preço, são 101,8% em 10 meses.
O frango, aí pegando as carnes, o frango aumentou 36,1%. A arroba do boi elevou-se 39,8%. E o suíno, 72,1%. Por que nós trouxemos essa questão da carta conjuntura da Scott Consultoria? Esses números mostram que, apesar de se ter uma melhora muito clara para quem trabalha com pecuária em relação aos seus ganhos, os seus custos de produção foram extremamente elevados. E olha que aqui, no caso da pecuária bovina de corte, faltou um elemento chamado boi magro, porque quem fez as aquisições e fez durante esse ano, teve ali um impacto ainda maior em relação aos seus custos de produção, porque os preços estão realmente mais altos. E são esses números que você acaba não vendo, ou que a grande parte da população acaba não observando. Não é exportação. Hoje nós temos aí cerca de 28% da produção brasileira sendo exportada, entretanto, continua ficando aqui no Brasil mais de 70% da produção de carne bovina, para trazer como exemplo. A nossa questão aqui são esses dois produtos aqui e esse, principalmente o milho, deve continuar com altas muito fortes em 2021 e farelo de soja não deve ficar muito atrás. O assunto agora é soja, eu falo de soja no Mato Grosso e como que vem o ritmo de esmagamento no estado. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o mês de outubro contou com 940 mil toneladas esmagadas em Mato Grosso. Esse número faz com que agora, restando novembro e dezembro, tenha para se cumprir aquela meta que foi definida pelo próprio IMEA, resta aí apenas 1.200.000 toneladas a serem esmagadas. É o que nós vamos mostrar agora na tela para vocês, esmagamento de soja em Mato Grosso. Nós temos aqui o mês de outubro com 940 mil toneladas, uma alta de 18,84% frente ao mês de setembro deste mesmo ano. O acumulado de janeiro a outubro de 2020 totaliza 8.910.000 toneladas. A estimativa do IMEA é de 10.210.000 toneladas, portanto, faltam 1.300.000 toneladas para esses próximos 2 meses, mostrando que o esmagamento de soja no Mato Grosso segue com muita velocidade. No estado do Mato Grosso, boa parte das áreas destinadas à soja já estão semeadas. Nós trazíamos nesta semana, com os números do IMEA, que 94,06% das áreas destinadas à oleaginosa já passaram pelo processo de semeamento. Agora vem a questão de monitorar essas áreas e essa entrevista que Caio Rodrigues nos traz hoje no Agricultura BR. Este ano, o preço da soja está favorável para os produtores. Porém, as condições climáticas afetaram o início da semeadura, se estabelecendo por volta do fim de outubro. Envolve uma série de fatores, né? Escolha de cultivar, qualidade de semente, o operacional propriamente dito, né? O uso da máquina, velocidade de plantio. Então, são vários fatores que influenciam nessa fase inicial e claro que tendo um bom stand de plantas já é meio caminho andado para o produtor conseguir produtividades elevadas. Passado a fase, outros fatores também podem comprometer o potencial produtivo da soja semeada, principalmente as questões fitossanitárias. É bem comum o produtor, em se tratando de pragas, pensar muito só lá no percevejo, bem mais lá na frente, né, quando a soja já começa a ter vagens, principalmente que ele adota a tecnologia intacta, né, que tem resistência a algumas lagartas.
mas outras não. Por exemplo, a Spodoptera, em algumas situações, pode sim incomodar e roubar a produção. Aquele tamanduá da soja, ele pode comprometer áreas significativas, né? Não uma praga generalizada, mas ela costuma afetar em alguns locais. Tem a mancha-alvo, que cada vez ela tem incomodado mais e roubado a produção dos produtores, tá? A recomendação agora é o monitoramento constante das lavouras. Isso evita o surgimento de pragas e doenças. Acompanhar as condições climáticas também é necessário. Isso influencia em uma colheita de soja de 75, 80 até 90 sacas por hectare. São várias ferramentas, né? O produtor tem que saber utilizá-las da melhor forma possível, que aí a chance de sucesso vai ser bem maior. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Você viu a Kaile Rodrigues falando sobre a semeadura da soja no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, os números estão em 70%. No Mato Grosso, 94,06%. E daqui a pouco a gente fala mais do Mato Grosso. Antes, nós vamos destacar como é que vem as posições lá na Bolsa de Chicago. E olha, o produtor norte-americano, o sojicultor, teve muita sorte em 2020. Ora, nós temos aí uma disparada de valores de soja em Chicago que dificilmente é vista. Entre 1º de agosto e meados de setembro, a alta em relação aos valores praticados é de 12,3%. A gente traz a questão de setembro por causa da colheita norte-americana de soja. E eles têm conseguido aproveitar esses números, têm conseguido também negociar de uma forma que fazem com que aquelas altas provocadas pela China, que continua comprando muita soja, retomando os estoques para a sua produção de carne suína, seja aproveitado de uma maneira mais interessante. Aqui no Brasil, isso muita gente tem verificado, conseguiu bons preços, principalmente por conta do câmbio. Entretanto, essa alta específica que a gente vê em Chicago, quem está aproveitando é o produtor norte-americano mesmo, mas por conta até que a soja brasileira foi negociada muito antes, havia um apetite muito grande chinês e também do resto do mundo por soja. Entretanto, pensando em safra 2021, não é nada mal. Vamos ver agora como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago segue com a sua disparada. Nós já tivemos altas acima de 1% nessas posições de mais curto prazo e bota 1% nisso porque aquilo que eu falava que ele ia chegar a $12 por bushel, agora está mais perto, hein? Porque soja neste momento, meus amigos, vai disparando em Chicago, alta realmente expressiva com os negócios e neste momento nós temos aqui o mais curto prazo, janeiro, a $11,72 mais 2 por bushel. Eu vou lembrar que o nome do telespectador faz 3 meses e meio, quando nós dissemos a primeira vez que soja em Chicago atingiria $12 por bushel. Ele falou que não dava, que a gente não sabia o que estava dizendo, que não tinha como alcançar. Os parâmetros do mercado da soja são muito claros e aí nós estamos vendo esses números se aproximarem. Era aquilo que se esperava por parte de operadores de mercado, que nós consultamos, e agora essa possibilidade é muito clara. Está chegando o momento da gente ver soja, sim, $12 por bushel, ainda mais por uma outra questão. Com a velocidade de venda de soja dos Estados Unidos e a necessidade de consumo interno, os norte-americanos vão ter que comprar soja do Brasil. O Brasil não está tendo que comprar soja dos Estados Unidos agora, as tradings, para fazer esmagamento. Lá para o começo do ano que vem, os norte-americanos vão ter que comprar soja no Brasil. Então espera, nós vamos ver uma soja em $12 e até acima dessa marca aí, desse piso de $12, que já está ficando mais perto. Janeiro, $11,72 mais 2 o bushel. Março, $11,71 mais 2. Maio, $11,68 por bushel. E a posição de julho, vindo a $11,62 mais 4 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com a oleaginosa
com uma alta bem expressiva, como a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas. Vou falar agora do dólar que vinha bastante influenciado com o mercado externo e vinha com um movimento de queda. Vamos saber se essa queda continua. Continua 0,72% a R$ 5,39, mais 8 para a moeda norte-americana. Dólar segue caindo aqui no Brasil também, mesmo com os fatores internos que às vezes seguram um pouco a moeda norte-americana aqui no país. Para falar a respeito de dólar, mercado financeiro e o que acontece no exterior, Walter Pulga, para o mercado está mais animado. Estava animado ontem por causa da vacina do final de semana que foi anunciada. Hoje continua essa animação. O que vem acontecendo no mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, dólar como sempre oscilando, mas resistindo, né? Importante ressaltar naquela faixa de R$ 5,40. Hoje chegou a subir, em alguns levantamentos, até a R$ 5,42. De outro lado, chegou também a ceder para R$ 5,38. Vai oscilando. Neste momento, a R$ 5,39 mais 10 está bem perto do número que você acabou de anunciar. As negociações são muito rápidas, né? Os gráficos mudam rapidamente. A queda agora é um pouco mais acentuada, de 0,83%. E por que isso estaria ocorrendo? Está ocorrendo porque o último relatório do Banco Central anunciava que faria leilões de swap cambial para a rolagem do vencimento de janeiro. Ou seja, recursos chegariam ao mercado rolando mais as notas, né? Os títulos, vamos dizer assim, as apostas do Banco Central em rolagem de dívida, né? Bom, o que mais chamou a atenção foi a alteração no comunicado, porque o Banco Central disse que poderá recalibrar o montante ofertado conforme as condições do mercado. O que isso quer dizer? Que provavelmente teremos mais recursos no mercado. Isso evita aí uma alta mais acentuada no dólar, por isso nós temos uma queda agora. Apesar de que o dólar também vem perdendo valor frente a outras moedas também. Agora, outra informação importante foi divulgada pela agência Reuters de notícias. Ela diz que a distribuição da nova vacina, que trouxe um ânimo para o mercado, pode fazer com que o dólar caia até 20% em 2021. Veja, quando as vacinas viáveis e amplamente distribuídas chegarem ao mercado, acreditamos que isso catalisará a próxima etapa de queda na tendência baixa estrutural do dólar que esperamos. É o que diz o Citibank, né? Dada essa situação, há potencial, diz o relatório do Citibank, que as perdas do dólar sejam antecipadas com o dólar potencialmente caindo até 20% em 2021. Ou seja, há uma expectativa em todo o mercado internacional de que o dólar vá recuar, não só frente ao real, como frente a outras moedas. A queda só não seria tão acentuada frente ao real caso o governo não promovesse ampla divulgação sobre como vai equilibrar as contas daqui para frente. Agora, o que acontece no mercado internacional depois da euforia de ontem, né, é uma movimentação de baixa. Nós temos baixa hoje no mercado americano porque os casos de Covid crescem e rapidamente nos Estados Unidos. Isso traz preocupação para quem atua no mercado financeiro, com dificuldades para a retomada da atividade econômica. De outro lado, há notícias positivas. O democrata Joe Biden pretende aumentar os recursos, né, que serão colocados à disposição de empresas e trabalhadores norte-americanos, o que tem sido assunto nas últimas semanas, né, mesmo antes da eleição nos Estados Unidos. O fato é que é o seguinte: nós temos um movimento de baixa lá fora. E lá fora, quando vem em queda, influencia a queda aqui também. Neste momento, o que acontece com o nosso índice Bovespa é que ele vem mantendo números próximos da estabilidade, viu? Vai mantendo aqueles 106 mil de pontuação que foi obtido recentemente. Agora, aos 106.507 pontos, o que ocorre é a manutenção do índice Bovespa à vista dentro do previsto. Não há grandes alterações. Aliás, o índice Bovespa recua depois de ter atingido aí quase 107 mil pontos, né? Ameaçou chegar nos 107 mil pontos. Mas, lógico, com o mercado trabalhando em queda lá fora, dificilmente nós teríamos aqui, com as condições no Brasil, de uma forte recuperação na Bolsa, a ponto de trazer de novo aos 107, 108, 110 mil pontos. É esperar para conferir. Um movimento de oscilação era esperado para esse período, vamos ter uma nova acomodação no mercado daqui para frente e muita oscilação até o final do ano. É esperar para conferir, mas isso não tende a mudar, pelo menos no curto prazo.
Mercado sobe, mercado desce, dólar vai cedendo, mas também não cede muito como muitos esperavam. Cede um pouco, ainda mantém a faixa de 5,40. Fabiano? Obrigado, Walter Puga. Daqui a pouco você volta no programa falando de milho. Eu vou seguir por aqui falando de soja, porque soja no Porto é altamente influenciado por esse dólar. E veja que nós temos aqui valores em alta. Porto de Santos a R$ 145,00 a saca de 60 quilos. Paranaguá, R$ 146,00 por saca, com entrega em março do próximo ano, de acordo com a apuração da Grãos Corretora, que você acompanha diariamente aqui no Agricultura BR. Bom, e o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre produção do milho segunda safra, boi safrinha e muito mais. Eu volto em instantes. E o Sistema Integração Lavoura-Pecuária busca formas sustentáveis de se utilizar melhor o solo, fazendo uma alternação entre as culturas. E é isso que acontece com o chamado boi safrinha após a cultura da soja, e é o que você vai ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. O Mato Grosso tem desenvolvido diversas tecnologias que permitem a produção de alimentos e fibras de forma sustentável e com baixo custo. Duas destas tecnologias são a integração lavoura e pecuária e o sistema de plantio direto. Entre vários benefícios, essas técnicas evitam o revolvimento do solo e mantêm os restos culturais da forrageira na sua superfície para reduzir a erosão, proteger o solo, aproveitar melhor a água das chuvas e aumentar a fertilidade do solo. O produtor em Valdoês vem integrando lavoura e pecuária com foco na produção de carne. Ou seja, na segunda safra, após a soja, ele prioriza o boi safrinha. Bom, o interessante é que a gente faz uma rotação de cultura, né? A gente sai da leguminosa e vai para uma gramínea e traz algum benefício para o solo. Mas principalmente a safra seguinte seria de carne, né? Então eu vou produzir carne em cima dessa área de soja. Em termos de rentabilidade na soja, eu não tenho visto grandes diferenças. Elas existem, mas são pequenas, mas principalmente porque eu faço uma rotação. Então eu evito de algumas plantas que possam atrapalhar na soja lá na frente, gasto menos químicos na operação, né? Que você faz uma soja e milho, você tem que usar um herbicida mais agressivo. E quando você faz soja gramínea, para mim preparar o solo para a próxima safra de soja, eu gasto menos químico. Às vezes com uma aplicação de glifosato, eu consigo fazer a próxima safra de soja. E quando você faz soja e milho, normalmente se usa 3. Então eu ganho uma com certeza, talvez 2. Então nem sempre todo ano é igual, né? Mas então você tem uma economia de químicos. Nesta safra, como houve atraso das chuvas, os animais ficaram mais tempo no pasto e, consequentemente, diminuiu o volume da palhada. Mas nem todos os anos são iguais, que nem esse ano, como a seca se prolongou muito, os animais praticamente se alimentaram de toda a cobertura vegetal que tinha, né? Então, em anos que a chuva começa mais cedo, então os animais não... Eu tiro os animais antes, então fica uma camada de palha melhor, daí eu gasto menos químicos. Esse ano, provavelmente, eu vou ter que fazer 2 aplicações, uma antes do plantio, e uma na sequência, depois que a soja estiver emergida. 3, 4 dias, depende muito do apuro. Se tiver tempo, o ideal seria que ficasse uns 10 dias antes de entrar com a planta, né? Ano passado eu tirei o gado de manhã, dessequei de meio-dia e comecei a planta à tarde. Então estava muito no limite já, né? E tinha uma massa muito grande. Então ano passado teve uma massa de cobertura muito boa. Esse ano, como nossa chuva atrasou, então os animais ficaram lá em cima e cada dia que passa lá ele vai se alimentando do que tem lá. Então vai diminuindo a massa de cobertura. Esse é um dos principais benefícios. Mesmo que tenha ficado pouca palha esse ano, mas mesmo assim ela segura a umidade. Então para a umidade, que nem agora, só que nós estamos plantando ontem sem chuva, hoje sem chuva, a previsão nos próximos dias também é com pouca chuva, então ela mantém a umidade no solo.
No manejo de descompactação superficial do solo em sistema de plantio direto, o produtor instalou na plantadeira a botinha, no lugar do disco sulcador de fertilizante. Esta prática tem como vantagem o baixo revolvimento do solo em relação à aração. Na verdade, depende como você compra a plantadeira. Se você compra ela preparada como botinha sulcadora ou se é só disco desencontrado. Eu peguei nessa plantadeira nova ali as duas opções, então ela tanto trabalha com a botinha como o disco desencontrado. Aí no início, como nós tínhamos pouca chuva esse ano, começamos a trabalhar com a botinha, né? E aí depois deu uns 2 ou 3 dias de chuva na sequência, aí com a botinha eu tenho que diminuir muito a velocidade, porque senão ela mexe demais no solo. Então eu acabei tirando a botinha e botei o disco desencontrado para poder soltar o adubo. De Santa Carmen, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E um novo sistema desenvolvido pela Embrapa pode antecipar a semeadura do milho. É o que nós vamos falar agora com Walter Pulga Júnior, que volta ao Agricultura BR. Dá para plantar mais cedo, Pulga? Olha, dá sim. Segundo a Embrapa, é possível reduzir riscos climáticos na segunda safra, viu? Trata-se de um sistema inédito de produção de grãos, desenvolvido pela Embrapa Milho e Sorgo, lá de Minas Gerais, que promete incrementar a produção de soja e do milho safrinha, né? Trata-se de um método de cultivo, veja bem, que vai intercalar as plantações, né? Antecipa o plantio do milho nas linhas, né, nas entrelinhas da soja e vai reduzir os riscos causados aí pelas incertezas do clima que normalmente atingem na segunda safra. Na prática, os técnicos da Embrapa explicam que o sistema começa com a semeadura mecanizada do milho nas entrelinhas da soja. Veja, quando a leguminosa aí está na fase de enchimento de grãos, né? Quando a soja está enchendo os grãos. Na hora da colheita, veja que curioso, o milho é cortado junto com a soja, ficando apenas aquele pequeno caule, né, de cada planta de milho. Bom, neste momento, toda a lavoura de milho já estaria implantada, explicam os técnicos, com raízes em pleno desenvolvimento e pronta para continuar crescendo, né? O produtor pode antecipar o plantio do milho com até 20 dias de antecedência e diminuir os riscos de perda de produtividade em função de problemas climáticos, né, que ocorrem no final do verão, início do outono. Bom, segundo eles explicam, essa antecipação possibilita a redução também no custo de produção da soja, já que é mais necessário fazer aquela dessecação da cultura para antecipar a colheita, o que traz, lógico, benefícios operacionais, econômicos, também benefícios ao meio ambiente. Outra oportunidade desse novo sistema é o uso da tecnologia com a implantação do milho safrinha em regiões agrícolas onde a segunda safra ainda não está, vamos dizer, firme, né? Abrindo janelas de cultivo que antes eram muito estreitas ou até mesmo impossíveis, né? Inviáveis. Bom, toda essa nova tecnologia, resultado de 13 anos de pesquisa da Embrapa Milho e Sorgo lá de Minas Gerais, acabou agradando aí quem trabalha com milho. E o presidente da Abramilho comentava, o Alisson Paulinelli, que o objetivo desse trabalho é usar variedade de soja de ciclo mais longo e mais produtivas, garantir a implantação a tempo da safrinha e, caso ganhe escala, comentou o Alisson Paulinelli, o sistema pode viabilizar o plantio de milho em regiões onde a segunda safra não foi plenamente estabelecida. Bom, mais do que isso, Paulinelli lembrou que nós plantamos pouco milho em relação à soja que nós temos. Dá para plantar mais, ele comentou. E essa antecipação, se o produtor se convencer dessa nova tecnologia, desse novo sistema, e ela der de fato um resultado melhor, pode ser um caminho. Para ele, essa técnica será fenomenal para o uso, principalmente no Mato Grosso e no Centro-Sul. Bom, são 13 anos de estudo, a Embrapa passou a divulgar esse sistema, já conferiu, através de pesquisa, em algumas regiões onde ele foi implantado, em testes, saíram do laboratório, já foram para campo, e a perspectiva é que nós tenhamos aí um aumento da produtividade, garantia de que não teremos aí problemas na segunda safra, né? Então,
De olho na informação, produtor, você terá mais detalhes durante as próximas semanas sobre como funciona o sistema e como isso será implantado. Até porque ele exige também equipamentos especiais, sistemas de trabalho especiais, mas parece que tem futuro e garantiria aí uma produção maior, rentabilidade maior para quem trabalha com soja e milho. Fora isso, produção maior para o país. De olho na informação, a Embrapa continua mostrando que está sempre na frente, né? Quando falamos de pesquisa e tecnologia. Isso ajuda em muito o produtor. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde a você. Por aqui você acompanha a partir de agora cotações de mercado. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou na manhã desta terça-feira a venda de 195 mil toneladas de milho destinada ao México nesta safra 2020 e 2021. E olha, milho também tem subido bastante na Bolsa Norte-Americana e é o que nós vamos acompanhar agora. Você acompanha como é que vem Chicago em relação ao mercado do milho. Veja só que nós temos alta também no mais curto prazo, acima de 1%, assim como soja que eu mostrei na abertura do programa. Posição de dezembro, 4 dólares 21 centes mais 2 o bushel. Março, 4 dólares 28 centes mais 4 por bushel. Negociações aqui em relação à posição de maio, 4 dólares 31 centes mais 6 o bushel, e julho 4 dólares 32 centes mais 6 por bushel são os negócios neste momento com milho na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Daqui a pouco na Agricultura BR você acompanha comigo como é que estão os mercados futuro e físico para o café arábica e também café robusta. Eu vou para o intervalo e volto já. Falamos de café agora aqui no Agricultura BR. Vou trazer o café arábica negociado na plataforma Ice Futures na Bolsa de Nova York. Nós vamos ver valores em queda, mas é importante lembrar que os fundamentos são os mesmos. Os fundamentos que fazem com que a próxima safra brasileira de arábica seja menor por conta da bienalidade negativa e também pelo fator climático que atingiu as áreas de produção. O nível de produtividade é mais baixo e é por isso que as estimativas principais, com exceção daquela norte-americana, que trouxe um número absurdo, mas a situação é realmente de uma previsão menor para a produção no Brasil. Vamos mostrar agora o café então negociado em Nova York, hoje com alguma queda. Nós temos aqui a posição de dezembro a 1 dólar 15 centes mais 30 libra-peso, perdendo 0,35 pontos. Março, 1 dólar 18 centes mais 60. Maio, 1 dólar 20 centes mais 45 por libra-peso. E a posição de julho a 1 dólar 21 centes mais 95 por libra-peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York, referência aqui no Brasil. Falamos agora a respeito do café robusta negociado na Bolsa de Londres em tonelada e dólares e a referência para os negócios com Conilon aqui no Brasil. Então, robusta em Londres hoje devolvendo parte dos ganhos desta última segunda-feira. Ontem, assim como Nova York subia com arábica, nós tínhamos Londres subindo com robusta. Hoje vai devolvendo essa alta. Posição de janeiro, 1.424 dólares por tonelada, queda de 1,11%. Março, 1.434 dólares, recua 1,03%. Maio, posição negociada a 1.445 dólares. E julho, 1.459 dólares. São os negócios com café robusta negociado em Londres nesta terça-feira, neste momento, devolvendo parte dos ganhos da segunda-feira.
Os custos de produção para a pecuária brasileira de corte bovina devem seguir altos em 2021, seja por conta do milho e farelo de soja que eu mostrava na abertura do Agricultura BR, ou para aquisição de gado magro, como vai mostrar agora Lígia Pimentel, titular da Agrifato, em entrevista exclusiva a Walter Puga Júnior. Param no mercado e é sobre isso que eu vou conversar agora com Lígia Pimentel, diretora da Agrifato, que é pecuarista, pesquisadora, é também estudiosa, né, dos assuntos da pecuária e consultora, né? Então, Lígia é muito conhecida. Lígia, vamos tentar explicar o que acontece com o mercado de boi, essa disparada. Em dezembro tivemos uma alta acentuada, depois continuou essa alta. Boi vai passar de 300, boi vai subir, não tem limite? Fala, Puga, tudo bem com todo mundo? Que bom estar aqui com você novamente. A gente tem aí uma restrição agora, né, Puga? O boi bateu 300 e os frigoríficos saíram das compras, muitas plantas, né, principalmente das unidades grandes. Nós temos um conflito aqui, né? Nós temos uma oferta muito limitada de boi. Alguém me fez uma pergunta que é muito pertinente, muito interessante. Se o boi fosse a 350, você acha que apareceria oferta? E a verdade é que não. Nós temos uma falta de oferta sistêmica, resultante aí do ciclo pecuário, né? Do aumento dos custos de produção, que a gente pode falar daqui a pouco. Então, isso traz uma oferta sistêmica baixa. Então, não adianta oferecer muito mais para o boi, que não é por isso que vai aparecer boi. É claro que quando a gente tem baixa oferta e demanda estável, os preços sobem, lei da oferta e da demanda. Eu não estou falando que não adianta o preço do boi subir, não é isso. Entretanto, nós estamos com as operações de mercado interno dos frigoríficos, elas estão bastante ajustadas, bastante apertadas. Quem trabalha exclusivamente com o mercado interno não está com um resultado operacional muito interessante. O que tem sido a grande baliza para os preços ao longo do ano são as exportações, é o dólar fortalecido. Nas últimas 2 semanas o dólar cedeu bastante por conta das eleições norte-americanas, né? E isso fazia com que os frigoríficos concentrassem os seus esforços nas exportações. Apesar de a gente ainda deixar 70% do mercado interno e exportar só 30%, o mercado doméstico estava muito enxuto pela queda dos abates, né? E agora, sazonalmente, as exportações elas encolhem. Não é um terrorismo, isso é normal acontecer. Todos os anos, na média, as exportações encolhem a partir de dezembro, por conta dos congelamentos dos portos no Oriente. Isso a gente fala aqui há mais de uma década já no seu canal, aí junto com você. E também devido ao Ano Novo Chinês, agora que a China tem grande participação. Então é interessante a gente entender que o boi chegou nos 300, os frigoríficos estão remunerando menos as exportações por conta da queda do dólar e, ao mesmo tempo, a gente tem a sazonalidade interferindo negativamente no volume exportado. Então, isso fez os frigoríficos se recolherem, falarem, então, nesses preços eu não vou comprar mais, porque se for para encaixar no mercado interno não está me dando uma boa rentabilidade, eu prefiro ficar fora das compras. Claro que isso não é uma medida que se pode adotar eternamente, mas é assim que está o mercado nesse momento. Pouca oferta, né? Não tem boi mesmo, o boi com a alta histórica em preços nominais históricos, e a gente tem uma projeção de demanda externa um pouquinho mais enxuta, que assustou os frigoríficos aí nas últimas semanas, e obviamente eles aproveitam para negociar. Bom, nós temos aí um questionamento já de parte do consumidor e de quem trabalha com o consumidor, de que também o consumidor brasileiro, que compra 70% da carne bovina que nós produzimos, estaria no limite, né? A renda caiu muito. Isso, de fato, é um limite? O consumidor já colocou um limite também para o mercado? Limite, Puga, eu costumo dizer que a gente só conhece depois que ele mesmo já se mostrou para a gente, né? O que nós sabemos, sim, é que nós temos situações muito díspares no mercado doméstico brasileiro. Então, tem picanha de R$70 o quilo que não para na gôndola, né? Ao mesmo tempo em que você tem um dianteiro desossado de 20, 25 que não desencalha, né? Então, você tem um mix de produtos com escoamento muito diferenciado, né? Tem dificuldade de um lado e facilidade de outro, mas a gente tem que acabar vendendo a carcaça como um todo, né? E quando a gente olha a diferença entre os preços do boi gordo e a carcaça no atacado, nós vemos aí que a relação não está legal, né, considerando os últimos 3 anos. Então, o consumidor brasileiro ele está com dificuldade, sim, de absorver novas altas, até porque
Se você considerar de um ano para cá a variação dos preços do boi gordo, a variação dos preços no atacado e a variação dos preços no varejo, você vai ver que o varejo repassou 30%, né? Os preços no varejo subiram 30%, 35%, enquanto os preços do boi gordo subiram 60%, 63%. E os preços no atacado subiram 60%, 58%. Então, o atacado não está conseguindo acompanhar o boi e o varejo está conseguindo muito menos ainda acompanhar o atacado. Então, isso mostra que o consumidor doméstico ele tem um problema. Óbvio, depois, o varejo ele faz esses repasses por um longo tempo. Por exemplo, né, não estou projetando, é um exemplo, o boi gordo cai e a carne lá no varejo não cai, que é a hora do varejo recompor suas margens, isso acontece. Mas no momento que nós temos é isso, dificuldade de escoar para o mercado interno, que o consumidor está desempregado, está convalido. Nós temos um problema inflacionário tremendo aqui agora, né? A inflação de alimentos hoje, nos últimos 2 meses, ultrapassou a inflação de alimentos da China, para você ter um comparativo aí interessante. Então, nós temos um problema inflacionário e um problema de desemprego, né? E isso limita muito o mercado doméstico, infelizmente. Esses dias me perguntaram, então outra pergunta muito interessante, Lígia, qual que é o mercado que poderia diluir o nosso risco China, né? Da China dar uma engasopada aí, a gente não conseguir mais mandar esse volume todo para eles. O único mercado no mundo que poderia diluir esse risco é o nosso próprio mercado doméstico, né? Que a gente precisa voltar a trabalhar, voltar a recuperar esse poder de compra. Ele é muito grande, né? Ele tem um potencial gigante, mas hoje ele está combalido. Bom, agora vamos falar sobre outras situações para o pecuarista. Nós temos aí alguns produtores rurais, quem trabalha com soja, quem trabalha com batata, quem trabalha com milho, tem tido boa rentabilidade. A Confederação Nacional de Agricultura constatava isso. Em compensação, quem trabalha com proteína animal tem tido redução da lucratividade. A pecuária de leite perdeu 1,3%, a suinocultura perdeu 3%. Segundo a CNA, a avicultura perdeu quase 24% de rentabilidade. Para quem trabalha na pecuária, a situação está muito difícil, Lígia? Tá difícil, né, Pulga? A gente tem que o boi gordo subiu menos do que a reposição, né? Bem menos do que o bezerro, menos do que o boi magro. Subiu na mesma linha que o milho, mais ou menos. O farelo de soja dobrou de preço. Os insumos dolarizados subiram também muito mais. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma perda de margem, apesar da alta. Então, apesar de ter sido um ano em que o boi gordo alcançou preços nominais jamais vistos, os custos de produção, eles ascenderam demais também. E acabaram complicando aí, reduzindo a margem da atividade. Então, o pecuarista, ele não está tendo grande alívio, principalmente o pecuarista que fez a compra da reposição este ano, em 2020. Para quem fez a compra da reposição antes, né, em 2019, acho que da metade para trás, ou em 2018, houve um ganho aí de estoque, né, de valorização do próprio estoque muito grande. Então, essa é uma operação mais interessante, uma operação que está remunerando melhor. Mas para quem comprou reposição esse ano, teve que lidar com esses insumos bem mais altos, tem sido um ano bastante difícil, apesar da alta. Então, cada ano é um leão para matar, né? Mesmo com o boi gordo tendo atingido alguns negócios aí de R$300 por arroba em São Paulo, né, para boi China, a gente vê a dificuldade do produtor de remunerar, principalmente quem fez compra de animais esse ano. Então, tem sido um ano bastante desafiador, né? Um ano que convidou muita gente a olhar para a gestão de risco de preços dos insumos, né? Mais até do que para a gestão de risco de preços do boi gordo, porque quem travou o boi gordo esse ano só viu o preço subir, não foi uma operação interessante, mas a trava dos insumos, sim. E no próximo ano, alguma mudança nesse quadro ou já entramos com preços altos de insumos e é necessário ficar atento aos insumos, o custo para a produção pecuária? Não, ano que vem ainda vai ser um ano desafiador. Nós temos aí projeção de aumento da demanda de grãos em nível global por parte de China, pela tentativa de recompor o seu rebanho suíno, né? Ao mesmo tempo em que o dólar deverá permanecer sustentado, porque o Brasil tem uma situação fiscal calamitosa, tá certo? O coronavírus veio para acabar com essa situação que já era complexa. A gente já vem aumentando muito a nossa dívida em relação ao PIB, principalmente. A gente tem um déficit fiscal monstruoso e isso traz aí a valorização do dólar, né? Isso deixa o dólar bastante sustentado frente ao real. Então, isso deve
continuar mantendo o tom aí ao longo de 2021. E a reposição é que talvez se estabilize um pouco, mas ainda assim não é garantido, porque a gente vive aí a fase de alta do ciclo pecuário, nós começamos a reter fêmeas no rebanho não faz tanto tempo assim, mas tem uma notícia boa, né? Dentro dessa complexidade, dentro dessa dificuldade, desses desafios. Se faltou bezerro ao longo de 2020, manteve os preços do bezerro altos, né, e a margem da cria favorável ao criador, se faltou bezerro em 2020, vai faltar boi gordo em 2021 por uma simples questão de era, né? Então a gente ainda deve ver preços sustentados para o animal terminado ao longo de 2021. Lembrando aqui que a gente soltou uma pesquisa recentemente que mostrou que, de todos os frigoríficos que operaram em 2020, 74% tiveram acesso a algum mercado externo. Então, mesmo com o mercado interno combalido, com dificuldades de evoluir, de repassar custos ao consumidor, a gente teve um grande alicerce no mercado internacional que permitiu que os frigoríficos mantivessem a oferta de carne no mercado doméstico enxuta, sem aquele derramamento, né, de carne no mercado interno, e concentrando um pouco mais as vendas no mercado externo. Tanto é que nós partimos de 22% de participação do mercado externo na nossa produção para 28% agora em 2020, né? Bom, você acaba de ouvir Lígia Pimentel, diretora da Agrifato, a perspectiva para a pecuária de preços ainda firmes para boi gordo no próximo ano. Agradeço mais uma vez, Lígia. O assunto agora é embalagem de agrotóxicos e o Brasil tem um programa chamado Campo Limpo, que recolhe essas embalagens, faz o tratamento correto e, com isso, impede que se tenham contaminações. Você vai saber como que esse procedimento é feito na reportagem de Mauro Andrade. O produtor rural, ao adquirir um produto para aplicar na sua lavoura, como um herbicida ou um fungicida, deve estar atento para o descarte correto dessa embalagem. A lei ambiental determina que essa embalagem faça o caminho inverso, ou seja, o produtor deve entregar na revenda onde ela foi adquirida para que seja reciclada e não polua o meio ambiente. O produtor rural, quando ele adquire o produto, ele recebe uma receita agronômica e deve aplicar esses produtos na lavoura de acordo com o que é recomendado na receita agronômica e pela assistência técnica. Então isso faz com que o uso de produtos seja mais prudente, mais seguro, né, para todas as fases que a produção vai ter, tanto para o ambiente quanto para o consumidor. Agora, quando a embalagem está vazia, o procedimento são bastante simples. São cuidados básicos que tem que ter para destinar uma embalagem. A primeira ação do produtor é que todo produto que é aplicado com água na lavoura seja feita a tríplice lavagem ou a lavagem sob pressão nos equipamentos que os pulverizadores mais recentes já têm, e entregues assim, ó, sem a tampa pode vir num saco comum, as embalagens devem ter o fundo furado, tá? E se tiver caixa de papelão, dentro das mesmas caixas de papelão que ela foi do fabricante. Então esse é o procedimento simples para se devolver. Limpa, seca, sem resíduo de água nem de produto, furada e sem a tampa. Só devolver dessa maneira está correto. Existem também embalagens que não são laváveis. Isso está escrito no rótulo e na bula de cada produto. Então as embalagens usadas em tratamento de sementes ou grãos, ou mesmo as que são aplicadas na lavoura, que são flexíveis, como saquinhos, plásticos, são consideradas embalagens não laváveis. Essas embalagens devem vir acondicionadas em sacos plásticos próprios
que os agricultores podem adquirir nos mesmos locais onde eles compram os produtos. Após o trabalho do agricultor de fazer a lavagem e acondicionamento e a entrega das embalagens, elas vêm para uma unidade de recebimento e são separadas por cada tipo de material, como esse que vocês podem ver ao fundo, e são encaminhadas para um destino final ambientalmente correto. Ou seja, a grande maioria vai para reciclagem, né? É uma reciclagem que custa bastante, mas é feita de forma a não prejudicar nem o ambiente, nem a saúde das pessoas. E uma pequena parte, que são as embalagens não laváveis, essas vão ser incineradas também em incineradoras ambientalmente licenciadas para isso. Então, todo o material que entra nessa unidade de recebimento, ele é preparado para uma reciclagem correta, para que não prejudique ninguém. Grande parte das embalagens usadas são utilizadas para a fabricação de embalagens de agrotóxico novamente. Todos os materiais que são reciclados recebem um tratamento ambientalmente correto. E o mais perfeito que o setor agro já conseguiu foi a embalagem chamada Triex, que é a marca Eco, que tem no canto superior da embalagem. Essa embalagem, ela já passou por uma unidade como essa, foi reciclada e voltou a ser novamente uma embalagem para agroquímico que volta para o produtor rural. Então isso é o mais perfeito em termos de reciclagem que o setor agro conseguiu até agora. De Cambé, no Paraná, Mauro Andrade. Vamos falar agora sobre os resultados da eleição norte-americana, porque a eleição de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos muda bastante a situação em relação aos Estados Unidos para com os outros países, nas relações comerciais. E aí a gente se pergunta como é que isso pode influenciar no agronegócio brasileiro. É o que você vai ver agora na reportagem de Berenice Leite. O agronegócio brasileiro está de olho nos Estados Unidos, especialmente após a vitória de Joe Biden, de acordo com projeção da mídia americana. Uma eventual vitória de Biden, a agenda ambiental deverá se transformar em um tema prioritário na relação bilateral e negociações comerciais. Porque a eleição oficial será no dia 14 de dezembro no Colégio Eleitoral, mas se em janeiro essa administração assumir o governo nos Estados Unidos, sendo ela alinhada com a agenda globalista, provavelmente isso potencializará as questões ambientais como arma geopolítica contra o agronegócio brasileiro. Sendo o agronegócio o pilar da nossa economia, provavelmente será eleito como um alvo preferencial para ser atacado. Por outro lado, a política no governo Trump é marcada por muitos conflitos. Um deles com a China, maior importadora de alimentos do mundo. A briga com os chineses fez com que eles comprassem mais dos produtores brasileiros em vez dos americanos. Só no primeiro semestre deste ano, a China comprou 40% de tudo que o agro brasileiro exportou. Os Estados Unidos são o destino de 9,7% do total de exportações do Brasil. E são também a segunda principal origem de importações brasileiras, representando 16% das compras totais feitas pelo país. Apesar da China ter superado os Estados Unidos como principal parceiro comercial do Brasil,
Os americanos têm mantido seu patamar de participação nas trocas totais do país. Há uma expectativa de que a Organização Mundial do Comércio e Sustentabilidade ganhem mais importância caso o democrata seja o novo presidente. Joe Biden, durante campanha, chegou a criticar o aumento do desmatamento no Brasil e disse que pode aplicar sanções comerciais ao país. De Brasília, Berenice Leite. Agora você vai acompanhar uma reportagem sobre integração lavoura-pecuária, vai saber um pouco mais sobre o conforto bioclimático que ela traz para os animais e como que a soja pode ser mais tolerante à sombra. São alguns dos fatores que você acompanha nessa reportagem de Valdir Pacheco. Olá, estamos aqui no sítio tecnológico da Embrapa Agrosilvio Pastoril, no norte de Mato Grosso. Ao meu lado, o Dr. Ciro Magalhães, que vai nos falar agora os ganhos de produtividade de grãos como soja e milho dentro do sistema. Obrigado por aceitar o nosso convite, Ciro. E aí, já dá para mensurar algum resultado? Primeiramente, eu que agradeço, Pacheco. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar falando com vocês. Bom, aqui nós estamos iniciando a 10ª safra de soja, como pode ver na imagem, e ao longo desses anos temos resultados muito interessantes, em que mostramos que a partir do 4º ano do sistema, numa configuração de renques triplos de eucalipto, espaçados de 30 metros, a soja já produzia menos do que o sistema solteiro. E no caso do milho, já no 3º ano, já identificamos reduções significativas de produtividade. Mas a gente continuou nas avaliações. Ao longo desses anos foram algumas intervenções no componente florestal e essas intervenções nos mostraram que, dependendo da intervenção, do desbaste, se é um desbaste sistemático ou um desbaste seletivo, existem diferenças na resposta das culturas e também vimos a importância da desrama, que é a retirada dos galhos mais baixos, que vai melhorar a entrada de luz no entrerenque, favorecendo a produtividade de grãos, e vai também diminuir a competição por água e nutrientes das árvores com a lavoura. Redução da radiação fotossinteticamente ativa que chega até as plantas, então essas árvores elas são uma barreira, né, contra a luz, então vai chegar menos radiação no entrerenque, dependendo da época do ano. No caso da soja nem tanto, a gente tem um sombreamento muito concentrado ali debaixo do renque, mas no caso do milho, em função da declinação solar, existe uma projeção de sombra muito grande no entrerenque, em alguns momentos chega a sombrear todo o entrerenque, e também, como a gente faz o cultivo do milho logo após a soja, então a gente inicia ali no comecinho de fevereiro e vai colher esse milho lá em junho. É um período que a gente já tem menos chuvas, então são esses dois fatores principais para a redução da produtividade de milho: maior sombreamento e menor disponibilidade de água. Agora, como você falou, fazendo a desrama, a árvore ela atinge um porte maior, ela cresce mais, né? E isso aí beneficia, então, em termos de produtividade? Isso, a gente vai ter menos área de copa, né? São galhos que vão, além de sombrear o entrerenque, causando todo esse prejuízo para a produtividade, ele vai impactar na qualidade da madeira também, então a gente vai evitar essa perda da qualidade da madeira, fazendo essa desrama. Então são vários benefícios advindos da desrama. Você falou no benefício da madeira. Hoje existe uma demanda muito grande pela biomassa, né, com as indústrias de etanol instaladas aqui. Quer dizer, seria uma oportunidade do produtor utilizar esse sistema, praticar esse sistema e ter uma renda a mais dentro da propriedade. Perfeito. O produtor pode fazer um planejamento em que ele começa um sistema ILPF numa configuração mais adensada de árvores. À medida que esse sistema vai evoluindo, ele vai retirando as árvores, obtendo renda com a venda dessa biomassa, principalmente para as usinas de etanol, e vai melhorando
o cultivo de grãos ou da própria forrageira no entre-renque. Agora esse sistema está avançando muito em Mato Grosso, né? Pela demanda de madeira, pelo benefício, ganhos de produtividade, principalmente na pecuária de corte, né? Tu já tem número de áreas que estão sendo praticadas no Mato Grosso? Em termos totais, são cerca de 2 milhões e 200 mil hectares de sistemas integrados. Desse total, próximo ali de 90% são sistemas integração lavoura-pecuária, sem árvores então. Certo. Mas com esse mercado de madeira crescendo em números bem interessantes, vai ficar cada vez mais atrativo estar integrando também o componente florestal. Beleza, muito bom, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Obrigado, Pacheco, sempre à disposição. Acabei de conversar com o Dr. Ciro Magalhães, pesquisador da Embrapa Agrosilvio e Pastoril. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Vamos ver agora as informações do mercado da soja em Chicago. Vinha com uma alta superior a 1%, essa alta continua, uma alta superior a 1%, nesse momento vai subindo 1,5%. Posição de janeiro, 11 dólares 72 centes o bushel. Março, 11 dólares 70 centes mais 4 bushel. Maio, 11 dólares 66 centes mais 2. E julho, 11 dólares 60 centes mais 2 por bushel. Se aproximando, como a gente falava há meses, que poderia chegar a 12 dólares o bushel, vai chegar. No nosso entendimento, vai chegar ou vai ficar muito perto disso, mas pessoalmente 12 já é uma situação muito clara, principalmente que os americanos não vão ter sorte no começo do ano que vem. Trazendo agora dólar comercial agora vindo a R$ 5,35 mais 5, cai forte o dólar agora, queda de 1,51%. Mais informações você confere na terceira edição do Agricultura BR, logo mais às 16 horas no horário de Brasília. Eu desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até daqui a pouco.